Bem, amigo, garanti aquele terreno. Vamos mantê-lo selvagem. Eu sabia que ias gostar. Após anos de completo silêncio, Eustace Conway, o homem que abandonou a civilização moderna para viver como o último americano, pronunciou-se finalmente. Há instantes, numa aparição emocionante e inesperada, revelou verdades que ninguém previa. Durante décadas, Eustace viveu no coração dos Montes Apalaches, raramente falando com o mundo exterior. Mas agora, o que ele acabou de dizer pode mudar tudo o que pensávamos saber sobre a sua vida misteriosa. Desde batalhas contra o governo a confissões pessoais nunca antes partilhadas. As palavras de Eustace carregam o peso de anos passados em isolamento. Esta não é apenas mais uma atualização sobre a sua vida na natureza selvagem. É uma confissão que pode reescrever todo o seu legado. Antes de revelarmos o que ele disse, não deixe de se inscrever e ficar até o fim, porque o que está prestes a ouvir pode ser o momento mais revelador da vida de Eustace Conway. Durante décadas, a vida de Eustace Conway pareceu ser a personificação perfeita da liberdade e da autossuficiência. Construiu a sua casa, a Reserva Turtle Island, de raiz com as suas próprias mãos, em milhares de hectares no coração da região selvagem dos Apalaches. Para o mundo exterior, parecia um paraíso, um exemplo vivo do que significa existir em harmonia com a natureza. Mas o que a maioria nunca soube foi o quão perto tudo esteve de se desmoronar. No início dos anos 2000, o governo estadual começou a investigar a Ilha da Tartaruga por alegadas violações de normas. Os inspetores alegaram que as suas cabanas, celeiros e salas de aula ao ar livre, construídas à mão, eram inseguras segundo os padrões modernos. Não compreendiam que os seus edifícios não eram apenas estruturas. Eram lições vivas, criadas para mostrar como viviam os humanos antes da eletricidade e do betão. A batalha que se seguiu quase o destruiu. Durante meses, Eustace enfrentou multas intermináveis e ameaças legais. E houve noites em que se sentou junto à lareira, questionando se o trabalho da sua vida seria destruído pela mesma civilização da qual tentara escapar. Mesmo assim, nunca reagiu publicamente. Não fez discursos inflamados na televisão, nem interpôs processos judiciais para obter simpatia. Em vez disso, permaneceu em silêncio, recolhendo-se cada vez mais na floresta. Aquele silêncio não era sinal de fraqueza. Era uma questão de sobrevivência. Por detrás daquele rosto calmo e robusto, estava um homem a perder a fé no próprio mundo que um dia tentara inspirar. Mais tarde, revelou que o preço emocional pago por isso era insuportável. Sentia-se traído por um sistema que o castigava por viver de forma natural. O que o mundo via como um homem tranquilo nas montanhas era, na verdade, um guerreiro que carregava cicatrizes invisíveis. Durante anos, o peso destas batalhas moldou o homem que um dia voltaria a apresentar-se ao mundo e finalmente a falar. Quando Eustace finalmente quebrou o silêncio, a sua voz carregava anos de dor, sabedoria e reflexão. Começou por dizer algo que poucos esperavam. As pessoas pensam que escolhi o isolamento porque odeio a sociedade. A verdade é que estava a tentar salvá-lo. Estas palavras deixaram todos os ouvintes atônitos. Pela primeira vez, admitiu que o seu silêncio nunca teve a ver com fuga. Tratava-se de observar. Eustace explicou que se tinha cansado de gritar para um mundo que se recusava e dar a ouvir. A Ilha da Tartaruga deveria ser uma sala de aula viva, uma lembrança sagrada do que a humanidade tinha perdido. Mas, em vez disso, observou os visitantes a tratarem o local como uma atração turística, tirando fotografias sem compreender a mensagem por detrás da sujidade debaixo das unhas e do fumo que subia da sua fogueira. Descreveu anos passados sozinho, a falar apenas com as árvores, o vento e os animais, encontrando mais honestidade na natureza do que nas pessoas. Esse isolamento transformou-o. Tornou-o mais perspicaz, porém mais solitário. Disse que deixou de falar porque, de cada vez que tentava, o mundo distorcia as suas palavras, transformando-as em algo que não reconhecia. Eu não me estava a esconder, disse ele baixinho. Estava a reescutar a terra, o silêncio, aquilo que as pessoas se tinham esquecido. As suas palavras pintaram uma imagem assombrosa de um homem a observar o planeta, a definhar, enquanto a humanidade caminhava a passos largos para o caos. Revelou como até coisas simples, como o canto dos pássaros ou o ritmo das estações, começaram a mudar, como se a própria natureza estivesse a clamar por socorro. O que Eustace testemunhou naqueles anos de solidão não foi apenas a degradação ambiental, mas também a decadência espiritual. Dizia que quanto mais nos afastamos da natureza, mais nós afastamos de nós próprios. Para ele, o silêncio tornou-se uma forma de protesto, uma declaração mais poderosa do que qualquer discurso. E agora, pela primeira vez, está pronto para voltar a usar a voz. Não para se queixar, mas para alertar. O mundo mudou, disse, mas não para melhor. E se não começarmos a ouvir, o silêncio em que outrora viveu poderá transformar-se no silêncio da própria terra.
Durante anos, Eustace Conway evitou falar sobre a sua família, mantendo essas memórias fechadas a 7 chaves como uma ferida oculta. Mas, na sua recente declaração, ele finalmente falou sobre as profundas cicatrizes emocionais que o moldaram muito antes de a Turtle Island sequer existir. Revelou que a sua relação com o pai estava longe de ser pacífica. O seu pai, um homem rigoroso e exigente, acreditava que a disciplina e o controlo eram as únicas formas de formar o caráter. Eustace cresceu com a sensação de que nada do que fazia era suficiente. Cada conquista, cada habilidade que dominava, era recebida com críticas em vez de orgulho. Esta pressão constante impulsionou-o a provar o seu valor, não através do dinheiro ou da fama, mas pelo domínio do mundo natural. A floresta não me julgou, disse ele suavemente. Ela aceitou-me quando nada mais o fez. A natureza selvagem tornou-se o seu refúgio, um lugar onde os seus fracassos não o definiam. Ali, rodeado de árvores e rios, aprendeu a sobreviver não só fisicamente, mas também emocionalmente. Mas o que poucos sabiam era que a sua decisão de desaparecer na natureza não era apenas um ato de rebeldia. Foi uma fuga. Admitiu que, quando saiu de casa pela primeira vez, trazia no coração a raiva. Uma amargura não expressa em relação ao homem que nunca o compreendeu. Durante anos, esta raiva levou-o a um isolamento cada vez maior. Mas, com o passar do tempo, começou a ver as coisas de forma diferente. Viver em contato com a natureza despojou-o do orgulho e do ressentimento, ensinando-lhe que o perdão não era para os outros, mas sim para si próprio. Recentemente, revelou que se tem reencontrado discretamente com pessoas do seu passado, incluindo familiares que um dia pensaram que ele tinha desaparecido para sempre. Referiu mesmo estar a contactar parentes mais jovens, na esperança de transmitir lições antes que seja tarde demais. Não se pode viver sozinho para sempre, disse. Até uma árvore precisa da floresta. Estas palavras revelaram um lado de Eustace que poucos tinham visto. Não apenas o sobrevivencialista ou filósofo, mas o homem que finalmente encontrara a paz com o seu passado. E, pela primeira vez, parecia pronto a reconstruir as pontes que outrora ardera. Não por fama ou perdão, mas para terminar este ciclo. Quando lhe perguntaram por que escolheu aquele momento para quebrar anos de silêncio, a resposta de Eustace causou arrepios na plateia. Porque o tempo está a esgotar-se, disse, com a voz firme, mas carregada de urgência. Ele não estava a falar de si mesmo. Ele estava a falar sobre o planeta. Eustace revelou que, nas décadas em que viveu na Ilha da Tartaruga, testemunhou alterações ambientais que já não podem ser ignoradas. As nascentes que antes tinham água cristalina exalam agora um ligeiro cheiro a produto químico. As árvores que resistiram durante gerações estão a morrer mais rapidamente do que nunca. Os ritmos da natureza, a migração das aves, o período de floração estão desincronizados. Para ele, é um aviso de que a Terra está doente, e a humanidade é a causa. Trocamos o solo por telas, disse, e pensamos que estamos a progredir. Para Eustace, o silêncio tinha sido uma forma de estudo. Tinha vindo a observar padrões no clima, na erosão do solo e no comportamento animal. Chegou mesmo a manter diários, documentando mudanças súbitas ao longo dos anos. Os padrões aterrorizavam-no. As tempestades surgiam fora de época. Os invernos tornavam-se imprevisíveis e os trilhos dos animais afastavam-se das suas raízes naturais. Percebeu que não eram coincidências, eram consequências. Disse que a própria Terra falava, mas poucos a ouviam. A Terra tem paciência, alertou, mas até a paciência se esgota. O seu tom endureceu ao criticar a sociedade moderna por perder o respeito pela natureza. Falou sobre a ganância que impulsiona a desflorestação, o consumo excessivo que polui os rios e a arrogância que faz com que os humanos pensem que podem controlar tudo. A natureza não precisa de nós, disse. Precisamos dela, e ela tem nos alertado repetidamente. A sua mensagem não era política, era pessoal. Falou como um homem que viu o mundo deteriorar-se do seu próprio quintal. Os anos de silêncio não foram um recuo, mas antes uma reflexão. Agora, tendo visto o suficiente, manifesta-se para fazer soar o alarme. Se continuarmos assim, disse, o silêncio em que antes vivia será o silêncio da extinção. As suas palavras pairaram no ar como um trovão, deixando até os seus críticos sem resposta. Eustace Conway nunca teve a intenção de se tornar uma personalidade televisiva. Quando apareceu pela primeira vez em Mountain Man, viu isso como uma oportunidade para partilhar a sua mensagem de simplicidade e sobrevivência. E não para ganhar fama. Mas o que começou como uma plataforma para a educação rapidamente se transformou num fardo que ele já não conseguia controlar. Na sua entrevista, admitiu que a fama trazida pela televisão quase destruiu a vida tranquila que tinha construído. As pessoas viam-me, disse ele, mas não me viam verdadeiramente.
As equipas de filmagem chegaram à Ilha da Tartaruga, instalando luzes, cabos e cronogramas que entravam em conflito com o ritmo natural da sua vida. A simplicidade que ele tanto prezava transformou-se num espetáculo para milhões de telespectadores que queriam drama em vez de verdade. Descreveu a sensação de estar preso entre dois mundos, a natureza selvagem e pura que amava e o mundo artificial exigido pelo público. Quanto mais filmavam, menos real tudo parecia, confessou. Chegou a revelar que, por vezes, considerou abandonar completamente o programa e desaparecer novamente no silêncio. Mas algo o demoveu. Disse que as cartas dos telespectadores, muitos deles jovens, lhe deram esperança. Escreveram sobre como o seu estilo de vida os inspirou a cultivar jardins, construir e reconectar-se com a natureza. Estas palavras lembraram-no de que nem todos se tinham esquecido do que realmente importava. Assim, suportou a intrusão, na esperança de que a sua mensagem chegasse a, pelo menos, uma pessoa que precisasse dela. Mesmo assim, a fama cobrou o seu preço. Eustace falou sobre o cansaço de ser constantemente observado, de estranhos a aparecerem na Ilha da Tartaruga sem serem convidados, na esperança de tirar fotografias com ele como se fosse uma peça de museu. Nunca quis ser famoso, disse. Eu queria ser útil. Com o tempo, os mídia distorceram a sua história, transformando-o num símbolo em vez de num homem. Mesmo com tudo isto, manteve-se humilde. Recusou-se a ceder à cultura das celebridades ou a fingir ser algo que não era. Agora, depois de anos a ver o mundo glorificar a natureza selvagem através dos ecrãs, deixou isso bem claro. Viver da terra não é uma tendência. É uma verdade. Se apenas ficar a observar-me sobreviver, disse ele, então perdeu a lição. À medida que a voz de Eustace se tornava mais suave, começou a falar de algo muito mais pessoal do que a sua terra ou a sua missão. Pela primeira vez na vida, abriu-se sobre as pessoas que tinha perdido ao longo do caminho. Não se constrói uma vida como esta sem enterrar alguns amigos, disse, com os olhos fixos no chão. Contou histórias de homens e mulheres que vieram para a Ilha da Tartaruga cheios de paixão e fé. Pessoas que o queriam ajudar a construir um sonho enraizado na liberdade e na verdade. Alguns ficaram durante anos. Outros, apenas algumas semanas, mas nem todos sobreviveram. Revelou que vários amigos próximos perderam a vida em acidentes trágicos nos primeiros tempos da reserva, esmagados por troncos, arrastados pelas cheias ou vítimas dos invernos rigorosos. Cada uma delas deixou-lhe uma cicatriz. Cada árvore aqui guarda uma memória, disse. Cada pedra faz-me lembrar alguém que deu tudo por este lugar. Depois falou de um mentor que teve, um velho lenhador que desapareceu no meio da floresta durante um inverno e nunca mais foi visto. Durante anos, Eustace procurou, mas não encontrou nada. Às vezes, disse, ainda o ouço no vento. Foi a primeira vez que alguém viu Eustace demonstrar uma emoção tão genuína. Abordou também os rumores que circularam durante anos sobre as suas dificuldades financeiras e as batalhas judiciais que quase lhe custaram a Turtle Island. Confirmou que houve momentos em que esteve a poucos dias de perder tudo. Quase assinei a transferência. Admitiu, mas algo dentro de mim não o permitiu. A terra não me pertence. Pertence ao espírito de todos os que um dia acreditaram nela. Aquelas palavras carregavam uma tristeza silenciosa. Não só pelas pessoas que perdeu, mas também pelos inocentes que desapareceram juntamente com elas. O seu silêncio durante todos aqueles anos, disse, não se tratava apenas de solidão, era sobre o luto. Precisava de tempo para se lamentar à sua maneira, rodeado pela única coisa que sempre o confortara, a natureza selvagem. Quando se vive o tempo suficiente na natureza, dizia, aprende-se que tudo o que se ama acaba por voltar a fazer parte da terra. Após anos de silêncio e tristeza, o tom de Eustace Conway passou de aviso à sabedoria. O homem endurecido pelas batalhas judiciais e pela solidão desaparecera. O que se apresentava ao mundo era agora um professor renascido. A sua voz era calma, ponderada e cheia de convicção enquanto falava sobre as lições que a vida selvagem tinha gravado na sua alma. Depois de tudo o que vi, disse, ainda acredito que há esperança para nós. Estas palavras transportavam o poder de alguém que viveu à margem da civilização e do esquecimento. Começou por descrever a estranha paz que encontrava nos momentos de tranquilidade da natureza, o som do vento entre as agulhas dos pinheiros, a geada que se agarra à casca das árvores antes do amanhecer, o silêncio depois da chuva. Quando se ouve durante tempo suficiente, disse, percebe-se que a terra ainda nos quer aqui. Ela só quer que nos lembremos de como viver. Explicou que a maior tragédia da humanidade não foi a destruição, mas o esquecimento. As pessoas esqueceram-se do cheiro da terra verdadeira, da paciência de cultivar alimentos, da humildade de depender da natureza em vez de a conquistar.
Construímos arranha-céus, disse ele, mas perdemos o chão debaixo dos nossos pés. Mesmo assim, apesar de tudo, Eustace não parecia derrotado. Em vez disso, ofereceu um caminho a seguir. Incentivou as pessoas a começarem pequenas, a plantar sementes, a construírem com as suas próprias mãos, a falarem gentilmente com os animais e a sentarem-se ao ar livre o tempo suficiente para observar o movimento das estrelas. Não é preciso correr para a floresta, disse. Simplesmente pare de fugir de si próprio. Salientou que a ligação começa no coração, não na selva. No momento impactante, descreveu estar descalço num riacho durante um dos seus dias mais sombrios, sentindo a água fria lavar-lhe os pés. Naquele dia, disse ele, percebi que a terra me estava a perdoar mesmo quando eu não me tinha perdoado. Essa percepção transformou-o. Lembrou-lhe que a vida não é sobre fuga. Trata-se de pertença. Revelou que começou a convidar jovens, veteranos e famílias para a Ilha da Tartaruga novamente, ensinando-os a fazer fogueiras, a construir abrigos e a reconectar-se com o que chama de linguagem esquecida da Terra. Está a transformar a reserva no que chama de sala de aula viva para almas perdidas, um lugar onde a tecnologia dá uma pausa e o espírito humano pode finalmente respirar. A Terra curou-me, disse ele, e agora é tempo de eu deixar que ela cure outros. Enquanto as suas palavras ecoavam, havia a sensação de que Eustace não estava apenas a regressar ao mundo, mas a guiá-lo de volta para casa. Pela primeira vez em anos, o seu silêncio transformara-se em algo poderoso, uma mensagem de união, paz e renovação. No final da entrevista, Eustace Conway estava parado à porta da sua cabana, a luz do sol poente filtrando-se pelas árvores atrás dele, banhando-lhe o rosto com um brilho dourado. Era uma cena que parecia captar toda a sua história de vida. Metade na luz, metade nas sombras. O homem que outrora desaparecera na floresta encarava agora o mundo novamente. Mas desta vez não como um recluso ou um símbolo, e sim como um mensageiro. Revelou que, após anos de isolamento, está a escrever aquilo a que chama o seu último presente para a humanidade. Um livro que relata as suas décadas na natureza selvagem, as lições que ele aprendeu e a verdade sobre o que realmente importa. Disse que não será um manual de sobrevivência, mas um guia para a memória, repleto de histórias sobre simplicidade, sofrimento, resiliência e a profunda ligação entre o homem e a natureza. Tudo aquilo que aprendi, disse, veio da própria terra. Sou apenas um mensageiro. Partilhou que o livro documentará a ascensão e queda da Ilha da Tartaruga. Não como um fracasso, mas como prova de que, mesmo no caos, o sonho do equilíbrio pode sobreviver. Se uma criança o ler, disse, e escolher uma vida que honre a terra, então cada batalha que travei terá valido a pena. Revelou também algo que poucos sabiam. Nos últimos anos, tem orientado discretamente os jovens que visitam a reserva, ensinando-lhes habilidades ancestrais como curtir peles, ferraria, recolha de alimentos silvestres e maneio de cavalos. Muitos deles, disse, chegaram perdidos e revoltados, mas saíram transformados. A terra não alimenta apenas o corpo, explicou, cura a alma. Então, a sua voz baixou ao falar do silêncio que antes o definia. O silêncio não era porque não tivesse nada para dizer, afirmou. Foi porque estava à espera que o mundo estivesse pronto para ouvir. E agora, com o mundo à beira de um colapso e a própria natureza a clamar, acredita que esse momento finalmente chegou. A sua mensagem final foi simples, porém profunda. Não estamos separados da natureza. Nós somos a natureza. Cada respiração que damos é ar emprestado. Cada passo que damos é em terreno emprestado. Precisamos de começar a viver como se nos lembrássemos disso. Estas palavras ecoaram como uma prece, deixando até o entrevistador sem palavras. À medida que a câmara percorria a Ilha da Tartaruga, os espectadores podiam ver a vida que Eustace tinha construído. Cabanas simples, bosques sussurrantes e o zumbido tranquilo da existência, entucada pela ganância. Por um instante, pareceu que o mundo parou para ouvir. Eustace olhou para o horizonte, com o rosto curtido pelo tempo calmo e sereno, e disse, não estou aqui para avisar, estou aqui para recordar. E, com isto, voltou para a floresta, o som dos seus passos perdendo-se ao sabor do vento. A sua mensagem permanece. Um apelo para despertar, para viver com bondade e para finalmente ouvir o que a Terra nos tem tentado dizer o tempo todo.